Glória a Deus. Irmãos, vamos já direto para a leitura bíblica em Salmos 143. 143 a partir do versículo 4. Todos acharam, amém? Amém. Diz assim: pelo que o meu espírito se esmurece dentro de mim, o meu coração em mim está desolado. Lembro-me dos dias antigos, medito em todos os teus feitos e considero as obras das tuas mãos. Amém. Só até aí. Curva sua cabeça. Vamos fazer uma oração. Convidar o Espírito Santo para falar conosco. Senhor, aqui está a tua igreja, ó Pai, e aqui estou eu também, Senhor. Todos nós somos partes de um só corpo. E estamos aqui, Senhor, queremos ouvir a sua voz. Eu te peço, Senhor, pela tua infinita misericórdia, fale conosco esta noite, Senhor. Ó Deus, exalte e engrandeça o seu nome através de nossas vidas, nós que falamos e nós que ouvimos. Eu creio, ó Pai, que o Senhor está aqui hoje nessa quarta-feira profética, e creio que o Senhor tem uma palavra profética para os nossos corações nesta noite, Senhor. Então, em nome de Jesus, assume o controle, ó Pai, e tudo aquilo que não for do Senhor, que o Senhor possa repreender, e somente aquilo que é da parte do Senhor venha a ser dito hoje, em nome de Jesus. Amém e graças. Glória a Deus. Irmãos, o nosso Deus nos fez seres dotados de emoções. E não é por acaso que o Senhor fez isso, né? O Senhor fez isso porque o próprio Deus também tem emoções. A Bíblia relata diversas vezes que Deus está contente, ou Deus está irado, ou Deus está... Fala sobre as emoções do Senhor. E como Deus nos criou a sua imagem e semelhança, nós também somos dotados de emoções, as mais diversas delas, né? Tantas que muitas das vezes não sabemos nem explicar o que estamos sentindo. E isso é interessante. E quando nós nos reunimos, como estamos aqui hoje, a emoção faz parte do pacote. Quando nos reunimos para louvar, para adorar, para ouvir a palavra, a emoção faz parte do pacote, porque ela é intrínseca à natureza humana. Louvado seja Deus. Isso não é ruim, né? É muito bom nós nos emocionarmos na presença de Deus. É muito bom quando sentimos aquele arrepio, quando sentimos aquela vontade de chorar na presença de Deus. É maravilhoso quando você está orando, você sente a presença de Deus e as lágrimas caem. Não sei se você já teve a experiência de estar orando e você não conseguir mais orar e vir aquela emoção tão forte que você chora incessantemente, às vezes por bastante tempo. Louvado seja Deus. Mas existe também, em alguns momentos da nossa vida, que parece que nos é arrancado a emoção. E que você, ou talvez até hoje mesmo, você tenha saído de casa, talvez você saiu de casa sem sentir absolutamente nada. Você saiu de casa e você não estava nem triste nem alegre,
nem emocionado. Talvez chegou aqui hoje e você louvou junto com os irmãos aqui, e você não sentiu nenhum arrepio, você não sentiu vontade de chorar, você não sentiu vontade de glorificar, você não sentiu a presença de Deus, quando eu digo que você não sentiu a presença de Deus, é aquela que te causa emoção, é sobre emoção que nós estamos falando hoje. Mas, apesar de não ter sentido nada, mesmo assim você está aqui, e você está aqui louvando, e você está aqui ouvindo, e você está aqui glorificando. E esta é a verdadeira adoração. Quando você não tem motivos nenhum, louvado seja Deus, para adorar, mas adora. Quando você não tem motivos nenhum para louvar, mas louva. Ainda que você não está sentindo nada, mas você louva. Não tem motivos para crer, mas continua acreditando. Essa, louvado seja Deus, é a verdadeira adoração. Porque a Bíblia diz que nós temos que elevar ou renovar o nosso conhecimento a ponto de que o nosso culto seja emotivo, que o nosso culto seja racional. Então a emoção sim faz parte e é maravilhoso. E Deus quer que nós sintamos emoção, porque Ele também sente. Só que antes da emoção nós precisamos ser racionais. Nós não somos animais para agir pelo instinto, seja lá qual for, da alegria, da euforia, do desespero, da tristeza. Nós precisamos agir racional. O nosso culto, hoje você veio até esse lugar não porque estava emocionado, triste ou feliz, mas você veio para esse lugar racionalmente. E a nossa adoração tem que ser essa. Louvado seja Deus. Vamos ler mais alguns versículos. Salmos 42, versículo 5. Aqui nós vamos ver o porquê disso. A emoção, ela é transitória. Diz assim: por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a minha salvação e o meu Deus. A emoção, irmãos, ela é transitória. Ela é uma experiência comum à nossa vida cristã. No entanto, a emoção pode ser transitória, como eu disse, ela vem e passa. Se nós dependermos da emoção para servir ao Senhor, no dia que ela não te satisfazer, no dia que você, ao invés de estar eufórico e contente num culto, você estiver decepcionado, triste, abatido, você vai desistir. Ou se você não estiver nem feliz e nem triste, estiver indiferente, você vai desistir. Porque as emoções são transitórias.
Mas quando nós somos racionais diante de Deus e adoramos o Senhor, quando a Bíblia diz adorar em espírito e em verdade, é sobre isso que o Senhor está falando. Sobre você ser racional. Porque quando estamos adorando apenas com emoção, louvado seja Deus, não é racional, é irracional. Às vezes, abrindo um parênteses, existe o lado bom e o lado ruim da emoção, mas ela sempre causa o mesmo efeito: agir sem pensar. Se você está no trânsito, dirigindo, e alguém te fecha ou bate no seu carro estando errado a pessoa, por alguns, vou dizer segundos, porque eu creio que todos aqui são crentes, por alguns segundos você esquece até que Deus existe, né? Mas da mesma forma, isso acontece quando estamos eufóricos e felizes. Quando está de férias, igual os irmãos estavam ali, eles sobem no tobogã mais alto e pula. Por quê? Se for num dia de serviço, subir para o lado aqui de 1 metro, irmão, que nem nós estávamos trabalhando aqui esses dias, né? Aí sobe no andame, alguns irmãos falam assim: eita, irmão, eu já andei caindo, né? Mesmo depois de cair, irmão, você não tem medo de subir, não? Mas é só 3 metros, né? Mas quando a pessoa está de férias ali, eufórica, ela pula de 100 metros de altura. Ah, pula daqui, irmão. Pula. E a irmã Cláudia já pulou até de paraquedas. Isso é o que o emocional faz conosco. Ele te dá um up para que você faça coisas inimagináveis que talvez em sã consciência você não faria. Isso é algo, é uma ferramenta que Deus colocou em nossas vidas. E é por isso que a Bíblia diz que o Senhor reparte a fé. A Bíblia diz que é o Senhor que reparte a fé para cada um. E através, louvado seja Deus, da emoção que o Senhor coloca em nossas vidas, que nós realizamos algo. Imagina, tirar o irmão Xandele daqui, do jeitinho que ele é, louvado seja Deus, e colocar no lugar onde há mais perseguição no mundo e falar para ele: vai, prega o evangelho aí. Nos primeiros dias ele não vai pregar, irmão, porque ele está acostumado aqui. Mas com o passar do tempo, aquele sentimento que os cristãos sentem lá, de medo de ser pego, e ao mesmo tempo sentir que a palavra de Deus precisa ser transmitida ali naquele lugar, a pessoa sai no meio de uma guerra e ministra a palavra. Os soldados pegam ele e colocam uma arma ou colocam um tanque de guerra na frente dele, em movimento, e fala: nega Jesus, e ele não nega, porque a ferramenta da emoção. Porém a emoção é transitória. É sobre isso. Louvado seja Deus. Mas apesar da emoção ser transitória, a adoração é permanente. Independente do que eu esteja sentindo, do que você esteja sentindo, eu vou continuar adorando. No final de dezembro, eu estava ali naquele trânsito da Marginal Pinheiros, que você demora 1 hora assim para andar alguns metros. Eu estava orando ao Senhor e conversando com o Senhor sobre tudo aquilo que eu estava sentindo, e perguntando para o Senhor: Senhor, eu estou no final do ano,
qual é a palavra que o Senhor tem para mim para o ano de 2026? Para mim pessoalmente. E para que eu divida com as pessoas. O que o Senhor tem para mim nesse ano? E diante de tudo que eu vinha falando para o Senhor ali, eu comecei, e ali eu estava ouvindo também uns louvores, e eu comecei a ser tomado por uma emoção. E ali sozinho, ouvindo os louvores, eu chorei na presença de Deus e continuei orando, e querendo uma palavra da parte do Senhor. Porque muitas coisas me afligem e me incomodam também. E um dado momento daquele diálogo com o Senhor ali, as emoções, eu não tive mais vontade de chorar, nem de alegria e nem de tristeza. E eu perguntei: Senhor, o que me resta agora? Por um momento eu achei que eu não estava sentindo a presença de Deus. Mas foi nesse momento que o Senhor começou a falar comigo. Que quando acaba a emoção, tudo o que resta em nossas vidas é adoração. Quando acaba todo aquele sentimento, todo aquele arrepio, tudo aquilo que a gente gosta e estamos acostumados a sentir, quando termina, o que resta é a adoração. Porque a adoração permanece. Porque adorar a Deus não é um sentimento, mas é uma decisão. É uma escolha. É como você ter uma amizade verdadeira. Não é pelo que o irmão Tiago pode fazer por mim, mas eu escolho estar com ele. Independente se ele vai fazer algo por mim ou não vai fazer, eu escolho estar com ele. Então, a adoração é quando eu escolho estar com Deus, independente do que esteja acontecendo na minha vida, independente do que esteja acontecendo na minha casa ou no meu trabalho, eu escolho estar com Cristo. É uma decisão. Isso é adoração verdadeira. Isso é adorar em espírito e em verdade. Porque não é por algo que eu estou recebendo, não é por algo que eu estou sentindo, mas é por algo que eu decidi fazer. Eu conheci Jesus, eu sei quem Ele é e reconheço quem é Cristo e escolho e tomo a decisão de que vou andar com Cristo. Aleluia, Jesus. Independente do que aconteça, ainda que me prendam, ainda que espalhem mentiras sobre mim, eu serei bem-aventurado. E bem-aventurado significa mais do que feliz. Felicidade nós podemos entender como um sentimento, mas quando se fala de bem-aventurado, que o significado é mais do que feliz, então o que é isso? É quando eu escolho, é quando eu tomo a decisão. Eu quero ler mais um versículo aqui, irmãos. Salmo 103. Eu acho que a mesma pessoa que pegou o livro de Marcos do pastor levou o meu Salmo 103. Ah não, levou não, está aqui. 103, versículo 1 e 2. Diz assim, ó: bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Tudo o que há em mim, bendiga
ao santo nome. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Não se esqueça. Nós podemos observar que o salmista, em diversos momentos, ele conversa com ele mesmo, né? Ele pega e pergunta: por que você está abatida, minha alma? E agora ele fala assim: bendiga ao Senhor, minha alma. Por quê? Ele está buscando dentro dele o ânimo. Ele está animando a si mesmo. Mas ele fez uma escolha. Ele está relembrando a si mesmo os feitos de Deus. Ele está relembrando a si mesmo quem é esse Deus que ele escolheu seguir, que ele escolheu andar, que ele escolheu estar junto, que vai muito além de sentimento, ou de vontade, ou de desejo, ou de sonho. Deus vai muito além de tudo isso. Não que seja errado sonhar, ou viajar, né, igual nós estávamos falando, ou gostar disso ou daquilo. Só que nós precisamos nunca nos esquecer do que é maior em nossas vidas. Nós precisamos estar conscientes de quem nós escolhemos e com quem nós escolhemos andar, e o porquê nós escolhemos andar com Cristo. E o motivo é simples, porque ainda que eu não mereça, você não mereça, Ele se entregou naquela cruz por nós. E quando Jesus se entregou por mim e por você, Ele se entregou porque o próprio Cristo tinha emoções também, mas Ele descarregou todas elas lá no Getsemane, quando Ele fez aquela oração, e Ele chorou, e Ele suou sangue. Ele se esvaziou de toda a emoção, deixou para trás e conscientemente, como um cordeiro mudo ao matadouro, se entregou, carregando todos os meus, os seus e os pecados de toda a humanidade. Ele foi consciente. Então, a semelhança de Cristo, nós não podemos entregar menos para Ele. Quando adorar, louvado seja Deus, consciente do que está fazendo. Quando servi-lo, servir consciente do que está fazendo. Quando renunciar a mim mesmo, renunciar consciente do que estou fazendo. Não só porque alguém veio aqui e ministrou, mas eu renuncio porque estou consciente, porque eu o conheço, porque eu sei quem Ele é. E quando por algum acaso eu falhar, que eu possa voltar aos pés do Senhor e confessar os meus pecados diante de Deus consciente, porque não podemos entregar menos do Senhor. Aleluia. Senão seremos crianças, bebês na fé. É um grande passo, louvado seja Deus, quando nós entendemos que precisamos ser conscientes. E que independente do que você esteja vivendo, louvado seja Deus, de a gente finalizar a parte 3. O Senhor é a nossa força e o nosso refúgio.
A Bíblia diz, em Salmos também, no versículo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Então, para que a gente possa finalizar, amados, independente do que você esteja sentindo, a emoção, como eu disse no início, ela faz parte de nós e é importante. Mas se você estiver eufórico e feliz, adore a Deus. Se você não estiver sentindo nada, adore a Deus. Levanta, consciente do que você está fazendo, e venha ouvir a palavra de Deus, ouvir os louvores e louvar junto com os irmãos. Mas se você estiver no dia de angústia, adore a Deus. Pode parecer simples esta mensagem, mas reflita em nome de Jesus, porque o Senhor espera que nós o adoremos em espírito e em verdade. E a emoção nos traz impulso. Irmão, você está dizendo então que eu não devo chorar, glorificar, falar em línguas estranhas? Não, você deve, em nome de Jesus. Busque da parte do Senhor ser revestido de poder, receber os dons do Espírito, dons de línguas estranhas, de profecia, de conhecimento, seja qual for o dom que você almeje, busque. Mas antes de tudo, busque conhecer ao Senhor, a ponto de que, independente do que você esteja sentindo, você adora o Senhor. Amém. E agora, irmãos, em nome de Jesus, eu quero convidar você a ficar de pé. Aleluia. Nesse dia que eu fiz essa oração, pela misericórdia de Deus, escrevi algumas partes. E isso nós transformamos em um louvor para entregar ao Senhor. E esse louvor que nós vamos louvar agora, eu e a irmã Dani, fala exatamente sobre isso. Lembra aquela vez que nós comentamos agora, em que Jesus foi até o Getsemane? O que ele fez ali foi se esvaziar de toda a emoção. Eu quero convidar os irmãos agora para, junto conosco, louvar esse louvor e se esvaziar de todas as suas emoções. Você vai fechar seus olhos e você vai se esvaziar agora na presença de Deus. Você pode chorar, mas que isso seja para glorificar ao Senhor. Então você pode não sentir nada também, mas que continue glorificando ao Senhor. Amém? Vamos louvar? Glória a Deus. Pai, estou aqui e vou entregar primeiro a minha emoção até acabar. Quando acabar, tudo que resta é adoração, adoração. Mesmo que não haja emoção, mesmo que não sinta arrepio, tem arrependimento, essa é minha adoração. Mesmo que não haja emoção, mesmo que não sinta arrepio, tem arrependimento, essa é minha adoração. Com arrependimento tiro meu louvor,
emoção até acabar. E quando acabar, tudo que resta é adoração, adoração. Mesmo que não haja emoção, mesmo que não sinta arrepio, tem arrependimento, essa é minha adoração. Mesmo que não haja emoção, mesmo que não sinta arrepio, tem arrependimento, essa é minha adoração. Deixa o velho homem para trás, gera frutos de arrependimento. Quero ver tua glória se manifestar. Queremos ver pecadores se arrepender. Se o Senhor quiser, pode me usar, Senhor. Pode me usar. Queremos proclamar a sua palavra, proclamar a sua existência, proclamar a sua salvação, Senhor. Mesmo que não haja emoção, Ainda que não sentimos, Senhor Pai querido, emoções, mas nós queremos propagar o seu evangelho, Senhor. Queremos nos arrepender a cada momento, porque nós sabemos quem o Senhor é, nós conhecemos quem o Senhor é, nós sabemos quem é o Senhor. Não importa, Deus querido, o que venha acontecer, queremos continuar sendo usados pelo Senhor. O Senhor pode nos usar, Senhor, pode usar a tua igreja. Nós glorificamos o teu nome e exaltamos ao Senhor, Pai. As palmas louvam ao Senhor. Nós estamos